E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre um gênero textual, o trava-línguas, que é o trava-línguas nosso do português. E no espanhol é o trava-línguas. É uma espécie de juego verbal que consiste em decir, com claridade e rapidez, versos ou frases com uma grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar ou de sílabas formadas com os mesmos sonidos, pero em uma ordem diferente. Recebem este nome devido a las dificuldades que enfrentam as pessoas ao intentar pronunciá-las, sem tropeços, como disse el nome, sem trabar-se, la língua. Então, o gênero textual trava-língua, ele é considerado um jogo verbal e ele consiste em dizer com a claridade e rapidez os versos ou frases com uma grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os mesmos sonidos, com os mesmos sons, em uma ordem diferente. E ele recebe este nome devido às dificuldades que enfrentam as pessoas em tentar pronunciar sem tropeçar, sem tropeço, sem enrolar a língua. No entanto, por isso que ele recebe o nome de trava-língua, trabar-se la língua. Dificuldade em la pronúncia de traba-línguas. Es la verbalización de un trabalengüas. Hay una anticipación mental del sonido que se debe pronunciar, así como una memorización del sonido que ya se ha pronunciado, ya que tenemos una conciencia fonológica de las palabras. Portanto, os sonidos passados e futuros influyen em la articulação del sonido actual. Então, ela é uma verbalização do trava-língua, é uma antecipação mental do som que deve ser pronunciado, é uma memorização desse som e já havia pronunciado. Ou seja, você pronuncia e depois você vai tentar pronunciá-lo rapidamente. E com isso, né, você já tem aí uma consciência fonológica das palavras, que é o mesmo que os sons que você emitiu passados e o que você vai emitir com o trava-língua. A dificuldade para dictar um trava-línguas se deve a que estão formando por sílabas similares que intercambiam um ou mais elementos, provocando uma alteração que conduz ao erro de la articulação de uma ou mais sílabas. Assim, em la pronunciação de los traba-línguas, son habituales las vacilaciones al el tartamudeo de el intercambio y la supresión de sonidos, assim com desculpa, galera, assim como la aparição de cacofonia. Então, a dificuldade de trabalhar com o trava-língua, que tem muitas pessoas que conseguem falar o trava-língua, belezinha, rapidão, sem tropeçar nas palavras. E elas se intercalam com mais elementos, provocando a alteração que as pessoas, né, que conduz ao erro de uma ou mais sílabas. Realmente, quando a gente vai pronunciar ele assim bem rápido, você pronuncia errado.
a gente trava a língua e não sai. A pronunciação dos trava-línguas, eles são habituais pelas vacilações, as oscilação, né, da pronúncia que você vai estar falando, e ele é bem parecido com a cacofonia. Sin embargo, es posible dominarse el arte de la dicción de los trabalínguas mediante el entrenamiento. La concentración y la pronunciación claras e intensificadas de las consonantes facilitam a pronunciação de los trabalínguas. Aí aqui fala que também é possível dominar o trava-língua. Tem pessoas que têm habilidade e tem pessoas que já não têm habilidade na articulação da dicção do trava-língua. É um treinamento, uma concentração da pronúncia clara e que elas são intensificadas com as consoantes, que facilita, né, essa pronunciação dos trava-línguas. Ventana de los traba-línguas. El objetivo principal de un traba-línguas es ser divertido. En vista del desafío y la diversión, en la mayoría de los casos el significado es secundario, utilizando solo sonidos e palavras que são difíceis de articular. Então, o principal objetivo do trava-língua é ser divertido, que a gente começa a sorrir, né? No entanto, na hora que a gente vai falar, a gente começa a sorrir, porque a gente erra a pronúncia, você tropeça nas palavras. E é um desafio, é uma diversão, e a maioria dos casos o significado ele é secundário, que utiliza um só sonido, um só som das palavras que são difíceis de articular. Assim, os traba-línguas acabam sendo buenas herramientas em la enseñanza y en entretenimiento de la dicción correcta de palavras, sendo utilizado para melhorar la pronunciación, influenciando en la corrección e la claridade del hablar. Aí aqui eles já estão nos falando que o trava-língua ele acaba sendo um ensino de entretenimento para melhorar a dicção correta das palavras e é utilizado para melhorar a pronunciação, que influencia na correção e na claridade das palavras, da hora que você vai falar. Em uma viagem, en carruagem, el padre pediu el equipaje. Em um passeio de carruagem, um assistente perdeu sua bagagem. Então vamos lá tentar pronunciar. Sombrero de la sombrería que vendas sombreros y la sombra de la sombrería en la que tomo la sombra como um sombrero que a ti te sombraria. Então, o significado, a tradução, chapéu de papelaria que vende chapéus na sombra do guarda-chuva em que eu fico na sombra com o chapéu, que teria ter sobrado. Aqui é um exemplo de um trava-língua, só que ele aqui está até mais suave. Ele não está assim aquele trava-língua rápido. Aqui já é outro. Quanto cuentos, cuenta quantos cuentos, cuentas, porque se no cuentas quantos cuentos, cuentas, nunca sabrás quantos cuentos sabes contar. Aí você já tropeça um pouquinho. Quando contar contos, conte quantos contos você conta, porque se você não contar quantos contos você conta, você nunca saberá quantos contos você pode contar. Aí já vem a tradução para vocês. Traba-línguas e folclore brasileiro.
Los trabalínguas son parte del folclore brasileño. Son una manifestación de la cultura oral popular que se transmite de boca en boca, de generação em geração. Aí aqui temos também o trava-língua brasileiro. E esse trava-língua brasileiro, ele é um som que faz parte do folclore brasileiro. É uma manifestação da cultura oral popular e transmite de boca em boca, de geração em geração. O folclore brasileiro é muito rico, com grande diversidade. Dentro da literatura oral tradicional, encontramos trava-línguas, parlendas, arcetichos e refrões, modismos e leyendas e mitos. Então, o folclore brasileiro, ele é muito rico, é uma grande diversidade, e que dentro da literatura oral tradicional nós encontramos os trava-línguas, as parlendas, os refrão, o modismo, as lendas e os mitos. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo do trava-língua del folclore brasileiro. El amarcardo de Juca y Yaca de Cacha. El chucho chaca y amacardos de caca. Mira la arana en la bolsa con la arana adentro, la arana charlando e la charla que solpa el vento. Então, o primeiro aqui, ó, que eu falei para vocês, esse primeiro aqui, o caju do Juca e a jaca do Cajá. O jacá da Juju e o caju do Cacá. Aqui já é o outro. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Los trabalínguas se caracterizam por ser retos, que consistem em dizer de forma rápida e correcta versos ou frases com muitas sílabas difíceis de pronunciar. Se llaman assim por la dificuldade que tiene quienes intentam pronunciá-los sem tropeçar ou, como disse el nombre, sem trabar-se la língua. Portanto, os travas-línguas caracteriza por ser retos e que consiste em dizer de forma rápida e correta versos ou frases com muitas sílabas difíceis de pronunciar, e chamam assim por dificuldade que tem quem tenta falar, quem tenta pronunciá-los sem tropeçar. Como disse o nome, travar a língua. Galerinha, então olha só, com essas explicações aí e o trava-língua, vocês conhecem ele também do português, né, aqui no nosso Brasil, na nossa língua, então é mais fácil de vocês estarem entendendo. Com isso, vocês vão ter suporte para estar respondendo as atividades 5 e 6 da apostila. Não deixem de responder. Galera, responde, porque tem muitos alunos que estão deixando atrasar as atividades. E não é legal isso. Então, bora. Bora, porque nós já estamos na reta final, nós já estamos aí, ó, quase terminando. E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dificuldade que tiver, é só vocês estarem me chamando, que eu estou pronta para atendê-los. Até a próxima.